Boa tarde, irmãos. Mais uma vez nós nos reunimos para meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias lá em Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 29 e 30. Jeremias 31, versículo de número 29 e 30, que diz assim: Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua santa palavra e te pedimos que o Senhor possa nos iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração para entender e compreender a tua santa palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Existe ou não maldição hereditária? Esse é o primeiro de dois estudos que vamos realizar, tratando aí sobre o tema maldição hereditária. Em primeiro lugar, a gente vai responder: existe ou não maldição hereditária? Mas antes de responder essa pergunta, é interessante a gente entender o que seria maldição hereditária. Existem algumas correntes que defendem que os pais transmitem aos filhos uma herança maldita. Sua defesa tem como base textos, por exemplo, como esse. Esse texto, ele na realidade se repete em parte lá em Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 2. Mas nós vemos que não somente naquela época, a época de Israel, assim como também na época de Jesus, havia uma corrente ali de pessoas que entendiam que a maldição dos pais, o pecado dos pais, trazia consequência aos filhos. Nós vemos, por exemplo, os discípulos de Jesus que chegam até Jesus e questionam ele a respeito de um cego de nascença. Olha o que está escrito lá em João, capítulo de número 9, versículo de número 2. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Pergunta que é feita a Jesus antes dele realizar um milagre. Jesus deixa claro que aquele fato da cegueira daquele homem cego desde da sua nascença, ela se dá exatamente para que a glória de Deus fosse revelada naquele lugar. Jesus cura aquele homem e a glória de Deus realmente é revelada diante deste grande milagre realizado pelo Senhor Jesus. Bom, irmãos, muitos crentes professos, eles afirmam que são alvo de maldição hereditária. Alcoolismo, homossexualismo, suicídio, entre outros males que vêm atravessando gerações da sua família. Agora, irmãos, essa herança de atos e pecados cometidos pelos pais não pode ser aí uma base para a defesa disso. Coisas que acontecem desde os nossos pais não podem ser base da defesa disso. Interessante que não é difícil, meus irmãos, encontrar, até mesmo entre presbiterianos, aqueles que pensam e até mesmo defendem que existe essa maldição que é transmitida de geração em geração. Agora, aí fica a pergunta: existe ou não maldição hereditária? Sim. Mas a resposta à pergunta não se baseia num simples sim. Há sim um legado maldito deixado pelos nossos pais. Dois textos, eles são claros em relação a isso. O primeiro está lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18, que fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Então nós vemos aqui que há um legado deixado pelos pais, dos quais nós fomos resgatados por Cristo. Ou seja, há uma maldição aí que ela é transmitida pelos pais. Ponto. Então nós entendemos que sim, existe uma maldição hereditária. O segundo texto, Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5, diz assim:
Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Nós vemos então o Senhor, ele trazendo aí a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então entendemos que sim, há uma maldição que é transmitida de pai para filho. Ponto. Nós entendemos isso. Existe maldição hereditária? Sim. Mas onde essa maldição ela se inicia? Esse é o ponto fundamental. Isso é que nós devemos entender. Essa maldição, na realidade, ela teve início com a queda do homem. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz assim, olha: visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra, ou seja, a criação, por tua causa. Maldita se tornou a criação por causa do pecado de Adão e Eva. Maldita se tornou a criação por causa do pecado de Adão e Eva. Desde então, o homem está debaixo da ira de Deus, debaixo da maldição, como está registrado lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Toda a raça humana está debaixo da maldição. E ela está debaixo da maldição por causa de uma herança? Sim, por causa da herança deixada a cada um de nós por Adão e Eva. Este é o fato. Desde então, nós vemos essa maldição sendo transmitida aos filhos. Todos aqueles que são nascidos de Eva, todos os filhos de Adão e Eva, estão debaixo de maldição. Nós nascemos em iniquidade e em pecado nós somos concebidos pela nossa mãe. Ponto. Isso é fundamental para entendermos a maldição hereditária. Sendo assim, percebemos que essa maldição não é proveniente do pecado cometido por um parente próximo, mas tem sua origem no pecado original, o pecado cometido por Adão e Eva, pois todos pecaram. A consequência dessa maldição, ou seja, a ira de Deus, pode ser antecipada ou se tornar mais visível pela rebeldia e desobediência. Sim, nós vemos que essa maldição ela traz a ira de Deus. E essa ira de Deus, ela pode ser antecipada ou pode se tornar mais visível exatamente por causa da rebeldia de cada um de nós, por causa do pecado de cada um de nós. Como diz aqui em Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 30. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade, pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Ou seja, por causa do nosso próprio pecado nós sofremos, não por causa do pecado dos nossos pais. E muitas vezes a gente defende que é por causa do pecado do meu pai que eu estou sofrendo hoje. Temos como base aí os versículos lá de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 6, que diz assim, olha: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses traz ali uma lista de coisas que trazem essa ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que continuam debaixo da maldição, exatamente porque são desobedientes a Deus. Não porque os seus pais foram desobedientes, e sim pelos seus próprios pecados. Mas também nós vemos lá no texto
de Ezequiel, capítulo de número 20, versículo 21, que diz assim, olha: mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Nós vemos mais uma vez que aqueles que cometem pecado, sobre esses vem a ira de Deus. Aqueles que continuam em pecado, aqueles que continuam em rebeldia, a ira de Deus permanece sobre a vida deles. Na realidade, cada um colhe os frutos do próprio pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então entendemos, irmãos, que não existe maldição hereditária no sentido de que o meu pai pecou, sendo assim eu sofro pelo pecado do meu pai. Mas sim, há uma maldição que ela é herdada de Adão e Eva. E se foi herdada de Adão e Eva, todos os filhos de Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade, está debaixo da ira de Deus. Esse é um fato que nós, não podemos discutir. Não há como discutir. A palavra de Deus nos revela isso. Todo ser humano está debaixo da ira de Deus. Mas entendemos sim que existe maldição? Existe. E se existe maldição, é necessário a quebra de maldição. Na semana que vem nós vamos tratar desse segundo ponto, que é importante para pensarmos e para analisarmos à luz da palavra de Deus. Então, hoje entendemos aí sobre a maldição hereditária, que realmente existe sim, é fundamentada pela palavra de Deus sim, mas deve ser entendida à luz da palavra de Deus, não à luz dos nossos próprios pensamentos. E sim, se existe maldição hereditária, é necessária a quebra dessa maldição. Como acontece a quebra dessa maldição? Nós vamos entender na semana que vem. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família e trazendo luz ao seu entendimento. Esclarecendo, sim, a cada dia, o que a palavra de Deus diz a respeito de diversos assuntos. Nós estamos no mês da família e é claro que nós estamos tentando trazer à tona aí esses assuntos que são tão importantes, né? E exatamente por causa disso nós estamos aqui reunidos para meditar na palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família e trazer paz ao seu coração. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus.